chamado Raízes de Amargura Proveniente de Julgamentos. Vamos lá. Então, eu não vou falar hoje propriamente de amargura, mas eu preciso que você entenda o que é amargura. O que é amargura? É um sentimento que ficou dentro de mim e que toda vez que eu lembro, me traz um gosto amargo. Me traz um gosto amargo, me traz dor, me traz peso, né? Então isso é amargura, é algo que fica dentro da gente e que toda vez que vem à mente, né, me traz essa dor. Então nós vamos ler a Bíblia, Hebreus capítulo 12 e versículo 13. Hebreus capítulo 12 e versículo 13. Eu pedi para que você tivesse papel e caneta. Você que chegou depois, prepare papel e caneta, que daqui a pouquinho eu vou pedir para você fazer uma lista, e nós vamos orar em cima dessa lista aí, tá bom? Papel e caneta na mão, ou seu tablet, seu celular, bloco de notas, como você desejar, como você preferir, amém? Então, aqui na palavra de Deus, nós vamos ver um versículo que diz o seguinte, que nós devemos ter cuidado. Por que devemos ter cuidado? Tendo cuidado de que ninguém se prive. Verso 15. Eu falei 13? Falei 13? Então eu falei errado. Então me perdoa. É 13, é capítulo 12, né? E versículo 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Porque quando nós fazemos certas coisas, tomamos certas atitudes, nós estamos nos privando da graça de Deus. Deixa eu dar um exemplo, eu já volto no versículo. Deus está com a mão estendida assim. Sim. Ok. Aí, por acaso, ele pega e sai debaixo da mão. Vai lá. O que está acontecendo? Foi Deus que tirou? O que foi? Foi ele que saiu. Então muitas vezes nós saímos, nós nos privamos da graça de Deus. Então, cuidado para você mesmo não se privar da graça de Deus. E depois fica falando, foi Deus, foi ele, foi ela, foi fulano. E não assumimos, mas fomos nós que saímos. Quantos entenderam? Entendeu? Então nós devemos tomar cuidado, volta lá, tomar cuidado para não se privar da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, continua, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Olha lá, vamos lá. Quando a raiz da amargura ela entra no coração do homem e ela vai fincando no coração do ser humano, minha, no meu, no seu, no coração de qualquer um, o que acontece? Ela vai fazendo o quê? Volta lá. Vocês estão tirando muito rápido isso aí, não dá tempo nem deu. Brotando, vai perturbar a pessoa vai ficar perturbada e ainda vai fazer o quê? Contaminar aqueles que estão em volta dela. Olha só, olha que trem terrível, que negócio terrível. Eu quero dar um exemplo de um livro que eu li sobre esse assunto, que fala, a autora chama Cindy. A Cindy era casada com o Michael, e o Michael chegou e do nada falou para ela, vou vender a casa e vou fazer uma posse. Ela entrou em parafuso. Da onde surgiu aquele negócio? Ele não tinha plano de fazer isso, ele não conversou com ela a respeito disso. Da onde saiu essa ideia? Da onde saiu isso? E ela entrou em parafuso, e ele falou, foi trabalhar, foi embora, e ela ficou ali, sabe, brigando com ela mesma, com seus pensamentos, e foi buscar a Deus
e foi falar com Deus, e foi chorar diante do Senhor. E o Senhor então falou com ela: você está colhendo o que você plantou. Jesus! No mundo espiritual é assim: você só colhe o que você planta, né? Então você está colhendo o que você plantou. Deus falou para ela. Aí ela veio na mente dela a cena em que ela, pequenininha, novinha, o pai era pastor, e o pai pegou e chegou e falou: gente, vamos mudar, assim ó, vamos mudar. A hora que ela viu, ela estava dentro do carro, cheio de coisas dentro do carro, e mudando. Isso impactou a vida dela. Ela perdeu a sua segurança, ela perdeu o chão, porque ela não entendeu nada. E ela então colocou na mentezinha dela que o pai dela não compartilhava as coisas com ela, que o pai dela não conversou, não colocou para ela a situação, e que o pai dela então era um insensível. E aí aconteceu um pouco depois, mais para frente, aconteceu de novo. E aí o que aconteceu? Quero que você entenda. Ela entendeu que por causa do julgamento que ela fez para o pai lá no passado. E quem que era o pai? A figura masculina. Quem que era o pai? Figura de autoridade. E quem que é o marido para ela agora? Figura masculina, figura de autoridade. Então, por causa lá de trás do julgamento, ela estava contaminando. A raiz de amargura estava onde? Dentro dela. E ela estava contaminando quem? O marido. Preste atenção. E ela lembrou de um livro que ela tinha lido a respeito do assunto, e ela imediatamente pediu perdão. Preste atenção, a receita. Pediu perdão a Deus, e orou, fez uma oração para que fosse quebrado e anulado todo o efeito da raiz de amargura na vida do esposo. Deu para entender? Eu vou explicar de novo. Ela pediu perdão, e depois que ela pediu perdão, ela falou: Senhor, que através do poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, seja quebrado o poder da raiz de amargura na minha vida, e que isso seja anulado em nome de Jesus. Entenderam? Foi essa a oração dela. Eu estou, lógico, resumindo. Aí o Michael chega de noite, João, assobiando, e outra pessoa. Aí ela ficou quietinha. Aí ela não se conteve, falou: vou perguntar. E sobre aquela conversa de manhã, de você vender a casa e fazer a sua posse. Aí ele falou assim: eu pensei melhor e resolvi, não vou fazer mais isso. Você entendeu ou não? Você entendeu o poder que tem quando a pessoa, ela olha para dentro de si, encontra o mal e pede perdão, e pede para que através do poder de Deus isso seja mudado na sua vida? Quantos entenderam? Diz amém. Então, ela entendeu, ela se arrependeu, ela pediu perdão, ela quebrou o poder da colheita. Quebrou o poder da colheita. Porque o que eu falei antes? Deus falou para ela o quê? Você está colhendo o que você plantou. Então, através da oração, através do poder da oração, ela conseguiu quebrar e anular isso. Então você percebe a contaminação que acontece nas pessoas em torno da gente, tá? Então a amargura contamina. A amargura contamina por causa da força da colheita. Força da colheita. Vamos lá. Quando a gente semeia um grão, colhe um grão? Não. Colhe
muitos grãos, não é assim não? Então, a força da colheita é muito grande. Quando nós plantamos raiz de amargura, isso contamina em torno da gente. Contamina quem? Influencia quem? Preste atenção, olha só que coisa tremenda, você vai entender. Preste atenção, você vai entender. Quem? Com quem eu sou casado. Vai afetar quem? Com quem eu tenho aliança. Com quem mais? Com quem eu tenho sociedade. Olha só, está entendendo ou não? Com quem eu sou casado. Com quem eu sou casado. Com quem eu tenho aliança. Com quem eu tenho sociedade. E logicamente os filhos estão incluídos nisso, porque estão debaixo de uma aliança. Está entendendo ou não? Amém? Isso aqui e também, aqui que eu falo em casa, né? Isso em casa e também no sentido espiritual. Então, o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Veja esse versículo. Diz lá: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso que eu sempre falo, quando em volta de mim assim, a pessoa zomba da outra, eu falo assim: cuidado, hein? Cuidado. Do jeito que você está zombando, uma hora alguém vai zombar de você. Você está levando vantagem hoje, amanhã alguém leva vantagem de você. Jacó da Bíblia era um homem trapaceiro, ele era muito esperto, cara ligeiro, enganou o pai, enganou o próprio pai, e recebeu a bênção que era do irmão dele. Você tem uma ideia? Só que demorou muito? Demorou nada. O sogro dele enganou ele. O sogro dele fez um combinado para ele trabalhar 7 anos pela mulher que ele amava. Na hora de entregar, entregou a irmã, que era mais velha, e ele teve que trabalhar mais 7 por causa da outra. Está entendendo ou não? Então não adianta. Semeou, colheu. Amém ou não? Então se você semeia paz, você colhe paz. Se você semeia amor, você colhe amor. Se você semeia gentileza, por favor, pode passar. Sabe? Você colhe. Pode perceber. Agora, se você sempre quer levar vantagem, sempre quer, né? Você leva hoje, amanhã alguém leva o dobro em cima de você. Então, é lei. Não adianta fugir disso. Eu costumo dar o exemplo da lei da gravidade. A pessoa fala: não, a lei da gravidade não existe. Eu vou jogar essa pedra para cima e ela vai ficar lá. Joga a pedra para cima e fica. Tadinho. Vai levar uma pedrada na cabeça, né? Então, não adianta. Em Oséias 8, verso 7, Oséias 8, verso 7, um outro versículo que fala a respeito disso, ó. Porque semearam vento, semeou vento, colheu o quê? Tempestade. Aqui fala tormenta, mas para resumir, eu vou falar assim, ó: semeou vento, colhe tempestade. Ou seja, a colheita é sempre maior, muito maior. Então, porque semearam vento, colheram tempestade. Não haverá seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-lo-ão, ou seja, os estrangeiros vão comer, tá? Então, isso aqui é princípio. Preste atenção. Não semeie tempestade, perdão, não semeie vento, porque você vai colher tempestade. Aliançados sofrem junto com a gente. Raízes de amargura, as raízes de amargura, preste bem atenção nisso, ó. Quando a pessoa está com raiz de amargura, a visão dela é modificada. Ela enxerga uma coisa que os outros não estão enxergando. E ela ainda fala: você não está vendo? Eu não. E você está vendo? Eu não. Ela vê as coisas, ela enxerga as coisas, ela entende as coisas diferente. Por quê? Por causa da amargura. Aí fica.
Como que ninguém está vendo? Será que está acontecendo? E eu quero dizer uma coisa: quando alguma coisa acontece nesse sentido, preste atenção. Por quê? Porque pode ser, sabe o quê? Raiz de amargura. Raiz de amargura. E a raiz de amargura, então, ela distorce a visão, a compreensão, não se percebe, vive uma vida de dupla. Uma hora uma coisa, daqui a pouco já não está. Está tudo bem, daqui a pouco já não está. Percebe? Outra coisa que acontece é julgamento. Começa a julgar tudo, começa a julgar tudo. Não, isso não é possível. Então, eu quero ir para uma outra parte importante, porque eu preciso correr. A raiz de amargura, ela provoca, raiz de amargura quando vem de julgamento. Lembra que eu falei do exemplo da Cindy? Julgamento. A raiz de amargura que vem por julgamento, ela forma um ciclo vicioso. O que é um ciclo vicioso? É aquele ciclo que não interrompe, não para. Por quê? É assim, ó. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela fala assim: pastora, ora para o meu marido, para ele se converter. Aí a pessoa chega e fala assim: só que, pastora, eu não acredito que ele jamais vai se converter. Ele não quer aceitar Jesus. Sim, ouviu o que é que eu falo de novo? Você entendeu ou não? Ela pediu, mas ao mesmo tempo ela já deu uma sentença. Quantas vezes, pastora Tilane, nós encontramos pessoas assim? Quantas vezes nós encontramos pessoas assim? Pede, mas ao mesmo tempo ela já tem a sentença. Ela já julgou. Então, por que é um ciclo vicioso? Presta atenção, por que é? Porque veio o fato. Ponto 1. Segundo fato, ela julga. A Cindy, aconteceu, não aconteceu? O que ela julgou? O meu pai é insensível. Ele não fala comigo, não comentou comigo, e ele faz as coisas da forma dele e não quer me ouvir. O que ela fez? Julgou e condenou. Aí o que vai acontecer? O fato vai se repetir. E o julgamento? Repetir. E a condenação? Repetir. E aí vai ficar. Você entendeu? Então, para quebrar esse ciclo, é sobre isso que nós estamos falando. Nessa noite, nós vamos orar para que seja quebrado esse ciclo. Parar com esse ciclo de julgamento e condenação. Acontece de novo. Julgamento, condenação. Acontece de novo. Julgamento, condenação. Acontece de novo. O único jeito de se livrar é perdoando e pedindo perdão e orando para que seja quebrado esse ciclo. Quantos entenderam? Diz amém. Quantos creem? Diz amém. Então, eu dei um exemplo aqui que é muito forte. Quando a pessoa ela decreta a sentença. E no livro que eu li, nesse livro que eu li, a autora fala exatamente disso. Uma amiga chegou: ora para o meu marido, para que ele se salve. Aí depois que ela acabou de falar isso, vamos orar. Aí ela falou assim: porém, o meu marido, jamais vai nascer de novo. Ele não vai aceitar Jesus, porque ele não quer. Então, aí o Espírito Santo falou para ela assim: ela já julgou e já condenou ele. Ela precisa liberar ele do julgamento. Olha só, presta atenção. Liberar ele do julgamento, liberar ele da condenação. Amém? E o que aconteceu? Aí a Cindy pegou e falou o seguinte: querido, você está condenando o seu marido. Se você continuar assim, a gente não precisa nem orar. Por quê? Já está condenado. Você precisa liberar ela. E é difícil aceitar isso, sabia?
a pessoa aceitar o que ela está fazendo, condenando o outro. É muito difícil. Mas aquela mulher, tá bom. Aí ela se arrependeu, pediu perdão. Uma semana depois o marido dela aceitou Jesus e virou um servo de Deus. Está entendendo? Então precisa liberar, precisa quebrar o ciclo e permitir que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Porque Deus quer o quê? Vida e vida abundante. Vida e vida abundante. Vida abundante, não esquece disso. Lembra disso todo dia. Vida abundante. Amém? Não? Vida abundante. Deus tem vida abundante para mim. Eu quero a vida abundante. Agora eu preciso falar de uma outra coisa para nós caminharmos para a ministração. Expectativa psicológica. O que é isso? Expectativa psicológica é quando a pessoa ela cria uma expectativa de uma situação, ou de uma pessoa, ou de um lugar, de um negócio. Ela cria uma expectativa. Nossa, vai arrebentar. Nossa, agora. E ela cria uma expectativa psicológica muito grande, alta, né? E quando ela cria essa expectativa, muitas vezes acontece que não alcança a expectativa dela. Não alcança. Então, eu quero falar um pouquinho disso para você entender que muitas vezes nós geramos uma expectativa e por não alcançar, aí nós julgamos. Aí é pior. Aí é pior. Por exemplo, se você gerar uma expectativa de que o pastor não erra. O pastor Joilson, santo, não faz nada errado. Não sai uma palavrinha assim, não fala uma mentira. Esse homem, nosso Deus, né? Eu estou falando de mim porque eu podia falar de qualquer um, mas melhor falar de mim mesmo, né? Se você gerar essa expectativa, você vai cair no cavalo, você vai se decepcionar. Por quê? Porque eu sou homem, sou falho e erro. Então, nunca gere essa expectativa. Tem gente que gera, irmão, tem gente que eu ouço falar, fulano de tal, nem vou falar o título do camarada, você já vai entender aí, né? Fulano, homem de Deus, né? Camarada orou, botou a mão, pá, né? Então gera uma coisa que não é bem assim, não é essa a verdade. Então depois a pessoa se decepciona e joga a culpa em Deus e se afasta, se desvia. Então eu já estou falando para você não colocar essa expectativa em mim, não. Em nome do Senhor Jesus, amém? E outra coisa importante, não gera expectativa muito alta. Por quê? Eu lembro que quando eu entrei nessa empresa aqui, na Krupp, eu saí da CIF e eu entrei na Krupp. Eu ganhava um valor. Quando eu vim para cá, a minha expectativa, eu sempre fui muito pezão no chão, né? Os meus filhos estão aí, minha esposa. Então, minha expectativa era vir ganhando a mesma coisa. Fiz o teste, entrei, na hora de assinar o contrato, meu Deus do céu, minha expectativa ficou lá no chão. Eu ganhei, na época, muito mais. Era 25 mil, não sei o que lá, da época, faz uns anos já. E eu entrei com 32, 25 para 32. Olha só a diferença. Tá bom demais, não tá? É muito, a diferença é muito boa. Você sair de uma empresa ganhando uma porcentagem dessa a mais, né? Dá quase 30%, né? A mais, quase 30%. É uma diferença bem bacana. Sim ou não? Legal. Mas o que eu estou falando para você? Ao invés de colocar a expectativa lá em cima, coloca um pouquinho mais baixo. Por quê? Se for lá em cima, aí você comemora, você não se decepciona. Está entendendo ou não? Amém? Isso aí já é uma estratégia, tá? Agora, o que precisa? Repensar a sua vida. Você gera expectativas, sabe? Que nem Deus falou para você. Não foi Deus que te falou. Foi você que gerou isso, né? Agora, se Deus falar, aí amém. Se Deus falar, pode confiar. Amém? Não?
Porém, eu quero dizer, nós encontramos pessoas que são decepcionadas, Paulo, porque alguém entregou uma palavra como se fosse da parte de Deus, e não é da parte de Deus, e não acontece, e a pessoa se frustra. Então, a Bíblia deixa claro, nós não devemos dar ouvido a todo mundo, não. Nós temos que analisar bem. Então, se alguém chega e fala, Deus vai fazer isso na sua vida, fala amém. É coisa boa? Amém. Tá? Mas aí você vai para a oração, você vai ler na Bíblia, deixa Deus falar, deixa Deus confirmar. Porque se for de Deus, Deus vai confirmar com você, Deus vai confirmar com mais alguém, Deus vai confirmar com uma palavra do altar, né? Deus vai confirmar. Então, eu estou falando porque muitas vezes geramos isso. Quero falar sobre raízes de amargura, principalmente, pessoal, preste muita atenção a respeito de figura de autoridade, porque é onde muita gente se fere. A figura de autoridade feriu, cria-se uma expectativa que as outras figuras de autoridade também vão ferir. Um professor feriu, aí vai se acreditar que as outras figuras de autoridade, professor, diretor, pai, pastor, também vai ferir. Está entendendo essa questão da expectativa psicológica? Então, muitas vezes uma ferida que um pai causou lá na infância, a pessoa tem dificuldade em relacionamento com o marido, com o chefe no emprego, com o pastor na igreja, tá? A pessoa tem, porque ela gera uma expectativa de frustração, então, e acaba contaminando o seu relacionamento. Uma certa feita, eu também li a respeito disso. Eu estou usando algumas ilustrações para facilitar o seu entendimento. Uma pessoa tinha sofrido uma frustração com o pastor e foi para outra igreja, teve outra frustração. Então, eu quero que você entenda que a frustração que ela teve lá na infância gerou uma frustração na própria igreja, por causa dessa expectativa. Então isso precisa ser quebrado, precisa ser liberado o perdão, quebrado o ciclo, precisa ser feita uma oração para que aconteça a cura, para que aconteça a libertação. Até aí você entendeu? Diz amém. Amém. Eu quero ir para a parte final. A cura, coloca para mim aí, por favor, em João 18:18. Não, perdão. João 21, versículo 4. Nesse texto que vai aparecer aqui, eu não vou ler porque é do versículo 4 até o versículo 19. Mas essa passagem mostra que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E quando ele apareceu para os discípulos, olha só o que aconteceu. Os discípulos tinham tido a maior frustração na pesca. Ficaram pescando, não tinha pego nada. E Jesus chegou. Jesus ressuscitou. Entenderam ou não? Ressuscitou. Ele já não era aquele Jesus em carne, mas ele já estava no corpo glorificado. Só que o corpo dele é assim, ele pode entrar aqui através dessa parede e pode ser igual esse moço aqui, porque o corpo dele pode se tornar um corpo carnal, amém? Se materializar, tudo bem? E Jesus chegou, eles estavam lá na praia, esquentando numa fogueira, uma brasa, e de repente Jesus chega para eles: tem alguma coisa para comer? Aí eles: pescamos a noite toda, não tem o que comer, tá conversando ali.
Aí Jesus se afasta um pouquinho, ali perto da fogueira mesmo, e fala para Pedro: Pedro, verso 15, olha aqui, 21:15. Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, eu te amo. Aí ele fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Aí ele pergunta, verso 16, segunda vez: Simão, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Depois, terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele entristeceu, porque ele perguntou 3 vezes: amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. E depois no versículo 19 diz assim: e dito isso, significando com a morte que Pedro havia de glorificar a Deus, e dito isso disse: Pedro, segue-me. O que eu quero dizer para você? Vai no 18 agora, por favor, 18. O que eu quero dizer para você? Prepara o seu coração aí para aquilo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. O que eu quero dizer para você? Que Jesus levou Pedro, voltou um pouquinho, se percebe, ele estava no 21, voltou antes agora, no 18. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas, uma fogueira, e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos, da sua doutrina. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntaram, nada disso foi oculto. Eu quero ir no versículo de número 25, diz assim: e Simão Pedro, que estava ali na fogueira, disseram, pois: Pedro, você não é um dos discípulos de Jesus? E Pedro negou, disse: não sou. 27. E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Pedro negou 3 vezes. Eu pulei por causa do tempo. 3 vezes. E Jesus perguntou para Pedro: você me ama? 3 vezes. Mas aonde que ele estava? Na fogueira, para trazer para ele a memória, para que depois que ele trouxesse a memória aquilo que ele tinha feito, negado Jesus, o seu mestre, o seu Senhor, ele pudesse ser curado. Jesus curou Pedro ali, a alma de Pedro, e depois que ele curou, ele falou: agora sim, filho, vem, me segue, eu te amo, eu não desisti de você, eu ainda te amo, vem, siga, faça a minha obra, seja meu filho. Amém? Amém? O Senhor não desistiu de você. Eu mandei uma frase para quem eu tenho que diz assim: toda vez que houver uma situação que não faz sentido em volta de você, foge daquele normal, procura verificar se não tem raiz de amargura, se não tem raiz de amargura contaminando o seu ambiente, a sua casa, a sua família, os seus amigos, o
os seus irmãos. Então, toda vez que tiver uma situação, aí você olha assim, você fala, nossa, que estranho. Ele não é assim, né? A mulher olha e fala, meu marido não é assim, então o negócio está estranho. Vai orar, vai buscar, porque alguma coisa pode estar acontecendo. A mesma coisa o marido, nossa, a mulher está estranha, ela não me trata desse jeito, não trata as crianças desse jeito, meu Deus. Aí vai orar, por quê? Porque pode estar acontecendo uma contaminação do que? Raiz de amargura. Observe bem isso. Agora eu quero te chamar para ficar em pé, por favor, você que está aqui, você que está em casa. Eu quero falar sobre passos que você vai dar agora. Faça uma lista das pessoas que porventura você tenha julgado. Coloque aí o nome: João, Maria, José. Pessoas que você pode ter atingido essas pessoas através das raízes de amargura por conta do julgamento. Coloca aí, faça a sua lista. O pai, a mãe, o irmão, o esposo, o cônjuge, né? Coloca aí as pessoas que você atingiu. Você que está aqui, nós vamos fazer juntos. Você que está em casa, se você tiver alguém, chame alguém para estar junto com você. Porque é a hora de você confessar, falar, olha, eu tenho julgado e eu preciso de perdão. É isso, simples. As coisas de Deus não são complicadas. Você não precisa pagar penitência, pegar, sair daqui, ir até uma cidade que eu falar para você, com um pedaço de madeira nas costas, de joelho no chão. Não é isso. É aqui dentro. É você reconhecer, pedir perdão. Feche os seus olhos. Se você reconhece, diga assim: Senhor, Senhor, eu reconheço que por minha causa, por causa dos meus julgamentos, essas pessoas dessa lista foram atingidas, sofreram por conta do meu julgamento. E eu te peço, perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. Agora eu quero que você anote aí na sua lista quem você julgou. Quem você julgou? Vou dar um exemplo. Eu julguei meu pai. Vou dar um exemplo do pai, porque muita gente sofre problemas com o pai. Então, pensa. Eu julguei o meu pai, porque o meu pai é muito severo. Meu pai foi muito duro comigo. Meu pai nunca me ouve. Meu pai nunca me ouve. Meu pai não tem tempo para mim. Está entendendo? Eu estou julgando, decretando. E é interessante, presta atenção, que isso acaba se tornando uma verdade. Parece que tudo colabora. E aí não é só o pai. Aí o chefe não ouve a gente. O patrão lá, a pessoa responsável, não ouve a gente. O pastor parece que não ouve a gente. Por mais que a pessoa ouça, por mais que a pessoa dê atenção, por mais que a pessoa
para a gente não está ouvindo. Está entendendo? Então eu quero que você pense nessas pessoas que você julgou. O seu pastor, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Uma pessoa. E coloca aí o nome dela. E você vai fazer uma oração junto comigo. Simples. Onde você vai repetir algumas palavras. E você vai falar baixinho sobre o julgamento que você fez dessa pessoa. Vou dar um exemplo de julgamento do pai. Você entendeu? Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu libero agora os julgamentos que fiz sobre o meu pai. Eu libero o meu pai. E aí você vai falar: eu libero minha mãe, eu libero meu irmão, eu libero o João. Você vai falar dos julgamentos que eu fiz na vida dele, porque o meu pai foi austero, Senhor. Eu estou liberando, estou quebrando esse ciclo, eu estou quebrando esse ciclo vicioso em nome de Jesus. Diga: eu estou quebrando esse ciclo vicioso em nome de Jesus. Essas pessoas, não é que o pai não foi austero, muitas vezes o pai foi mesmo, não é essa a questão. A questão é você não ficar preso, aquela pessoa, o seu pai, não ficar preso, ele ser liberado, para que ele mude de vida. A tua vida vai mudar e a vida dele vai mudar. Você está liberando ele. Você vai perceber que ele vai te ouvir. Se ele ainda for vivo, ele vai te ouvir. O teu marido vai te ouvir. O teu professor vai te ouvir. E por fim, eu quero orar com você. Por último, eu preciso que você me acompanhe. 2 passos mais. Quebre o poder da colheita. Ore comigo assim, diga assim: Senhor Jesus, no teu nome, eu quebro todas as maldições que foram liberadas contra mim, resultante dos julgamentos que eu fiz. No nome de Jesus, nome poderoso, eu quebro todas as maldições, todas as colheitas que viriam sobre mim, cessam agora no poder do nome de Jesus. E para terminar, dê mais um passo. Dê um passo e diga assim: Deus Pai, eu trago agora o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, para arrancar, para desfazer, para anular as raízes de amargura proveniente dos meus julgamentos. Agora elas estão arrancadas e destruídas pelo poder do sangue de Jesus, que me cobre e me purifica de todo pecado. Aleluia. Senhor querido, eu encerro essa ministração liberando sobre a vida dos teus filhos uma unção de paz, uma unção de amor,
uma unção de alegria, uma unção de gozo, e que venha, Pai, transformações na vida e no entorno, na casa, Senhor meu Deus, no trabalho, no negócio do teu filho, da tua filha, em nome do Senhor. Transformações, 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 mudanças para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus, aleluia, glória a Deus.